doutrinária. Nós estamos atualmente conversando sobre a Igreja de Jesus Cristo. E na igreja, antes de falar aqui, deixa eu mudar aqui a posição desse nosso convite para que você se inscreva. Deixa eu botar aqui botar aqui pertinho, só para poder chamar a atenção, tá? Então vamos ver aqui, a Igreja de Jesus Cristo. A declaração, então coloca, essa agora é a segunda declaração a respeito de igreja. Diz assim: tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para propagação do Evangelho. Então, vamos... aqui tem 3 itens que eu queria chamar a atenção. Primeiro, livre vontade não é, pois são pressionadas pelos medos e atrações que criamos para que se juntem numa igreja. Até irem para outra igreja é motivo para serem pressionadas. Então não é livre, não estão lá livre, porque elas são tão pressionadas, né? Você fala tanto de ser... você é isso, você é aquilo, você está contra Deus, Deus vai lhe castigar, enche a pessoa da coisa, que a pessoa não fica sem opção. Então, grande parte delas estão lá por medo, nem salvas são, né? São joio, estão lá no meio porque você pressionou. E o que acontece para piorar ainda a situação de joio? Você disse um bocado de coisa para ela e ela ficou lá por causa daquilo que você falou, e ela começa a ver outras pessoas fazerem igual, nos olhos dela, né? A fazer as mesmas coisas, e estão lá dizendo que são crentes. Aí pronto, elas caem em cima. Não, mas foi dito pra gente isso, como é que você está fazendo isso? Entendeu? Então pior ainda, ela vai julgar, ela vai condenar as pessoas, ela vai criticar, ela vai criar uma série de situações contra aquelas pessoas que elas consideram que são incrédulas, que são filhos do cão, e estão lá dentro da igreja fazendo aquelas coisas. Então termina piorando a situação. Muitas delas não estão lá livres. Estão lá porque estão com medo. Estão lá porque estão fazendo barganha com Deus. Não é livre. Estão lá levadas por alguma coisa. Não foi uma vontade pessoal. Elas caíram numa armadilha. E isso é ruim, porque são essas coisas que enchem a igreja de joio. Enche a igreja, o cristianismo, de joio. Entendeu? Então, primeira coisa que a gente questiona é isso. Livres? Não, grande parte não está lá livre, não. Porque estão com medo. E isso deveria fazer parte da declaração quando se fala da igreja local e até da denominação. Não é? Isso aí tem joio no bolo. E quando tem joio, não é essa questão de estão lá livre. Não estão. Tem que ser realista. É uma declaração. Isso aqui não é uma poesia, não. Isso aqui é uma declaração. E tem que estar bem claro nesse aspecto. Segundo, se juntam numa igreja para quê? Qual é o objetivo das pessoas se juntarem à igreja? Estão lá pressionadas. Aí ele coloca, não, estão lá porque estão querendo prestar culto. Será? Será que todos estão lá para prestar culto? Segundo, para observarem as ordenanças de Jesus. Será? Será que todos que estão lá fazendo parte da igreja local estão lá porque estão querendo guardar, observar as ordenanças de Jesus? Aí eu coloquei aqui, ceia e batismo é o que a gente entende como ordenança. Será que eles estão lá por causa disto? Meditarem nos ensinos bíblicos. Será? Porque ele diz que a igreja local é formada por pessoas que estão lá para essas coisas. Será? É a pergunta que se faz. Todos? O joio está lá para isso? É uma declaração. Então, declaração, você não tem que ter meia palavra, não. Você tem que dizer claramente as coisas. É formada por joio. Tem pessoas lá que estão por esses motivos? Sim.
Mas dizer que todas elas estão lá por causa disso, não. Está errado, está falso, é uma declaração falsa. Pregação do evangelho. Será que estão lá para isso todos? Né? O que são cada uma destas coisas na cabeça deles? O que é que eles entendem por essas coisas? E terceiro, seguindo a visão capitalista, não foi posto os textos de Atos 2, 41 a 47. Veja aí, vou botar aqui para você ver os versículos que foram colocados como sendo os versículos que fundamentam a afirmativa que foi lida antes. Está faltando versículos aí. E poderia estar aí. Os objetivos da igreja local. A igreja de Jerusalém deu exemplos maravilhosos. Sabe o que é que deu exemplo? E que o capitalismo do cristianismo não permite? Eles pegavam todos os patrimônios que tinham, vendiam para distribuir com as pessoas dentro da igreja. Isso é na cabeça do capitalismo e do cristianismo capitalista que nós temos, isso é coisa do diabo. Entendeu? Cuidar do pobre, isso é coisa do diabo, isso não é coisa de igreja. Proteger o pobre, não, isso aí não é coisa de igreja. A igreja pode proteger os ricos, aí tudo bem, mas proteger pobre, não, isso é comunismo, isso é socialismo, isso é coisa do cão. Então não colocaram os versículos. Veja lá os versículos 41 a 47, o que, é que a Bíblia diz. Que acontecia na igreja de Jerusalém. E que aqui foi selecionado só o versículo 41 e 42. Entendeu? Então, é essa influência capital. A gente não pode ficar falando que igreja tem a responsabilidade de cuidar de pobre. Não, isso aí é coisa do comunismo. Quem foi que nos ensinou isso? Quem nos evangelizou. O americano não detesta, é exagero, né? Mas coloca pobre em 10º lugar. Pobre só presta para facilitar a vida dos ricos. Quem nos evangelizou eram riquíssimos. Eram os texanos, donos de muita grana e muitos escravos. Foi por isso que eles fizeram a guerra. Pegaram o dinheiro deles, investiram em guerra para poder os Estados Unidos não abrir mão da escravidão. Aí, ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles corriam para evangelizar as pessoas, evangelizar outros países. Acho que é para a consciência ficar meio, mais tranquila. Entendeu? Então, primeiro a gente questiona, estão reunidos todos, na igreja local com esses motivos? Realmente é isso? São todos realmente joio? Ou são todos também realmente trigo? Ou estão misturados? Tá bom? Então, essa é a primeira questão. E a segunda é que deve ser, não vai cumprir, claro, mas deve ser responsabilidade da igreja cuidar não só dos irmãos que são carentes, mas não é dando esmola, não. Não é dando cesta básica, não. Não é isso que a igreja deve fazer. A igreja não tem que ser assistencialista. Ela tem que criar situações para que facilite a vida daqueles que são, os que podem e têm dinheiro a mais, pela ordem de Jesus, vá, venda tudo que tem. É impossível o rico ser salvo. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. A grana, o amor ao dinheiro, não deixa. Não deixa. Tá bom?